Olá, meus amores do terceiro ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos africanos, certo? Sabemos que o nosso povo brasileiro é muito misturado entre povos. A gente já aprendeu que aqui existiam os indígenas, depois chegaram os portugueses, e aí a gente vai aprender agora um pouquinho sobre os povos africanos que também vieram para cá. Por isso que a gente tem uma mistura, uma diversidade de cultura no nosso país, porque é um país que existe uma mistura de povos. E isso é muito rico para a gente. Mas por trás disso tudo existe uma história. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dos africanos agora. Quando os portugueses iniciaram a produção de açúcar no Brasil, iniciou também o tráfico de pessoas vindo da África. Eles eram obrigados a vir e aí foram escravizados. Eles vinham amontoados em navios, chamados de navios negreiros, em péssimas condições de vida, e muitos acabavam morrendo pelo caminho. Eles eram obrigados a trabalhar de sol a sol aqui no Brasil, certo? De forma forçada, com péssimas roupas e péssima alimentação. Eles eram obrigados a ficar em lugares escuros e frios, chamados senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar que eles fugissem. Muitos apanhavam como forma de castigo, certo? Esse comércio de pessoas vindo de forma forçada gerou muito dinheiro para os portugueses. Era uma atividade econômica que gerava muito dinheiro para eles, certo? A cultura da África foi mantida, mas eles foram obrigados a aprender o português e o catolicismo pelos portugueses. Eles mantinham as suas tradições, sempre passando as suas histórias de geração em geração. Os homens eles trabalhavam mais porque eles trabalhavam nas lavouras. Já as mulheres trabalhavam em trabalhos domésticos em casas de senhores. Então, gente, agora vamos começar a nossa revisão de história. Caderninho na mão, revisão de história. Anotem todos os pontos principais, hein? Porque eu quero, notas boas. Vamos lá. Para dar início, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu sobre identidades culturais e as características que as pessoas elas podem trazer consigo e podem passar, transmitir para outros grupos de pessoas, certo? Eu vou mostrar a vocês que esse laço entre as características que uma pessoa passa para outra pode ser laços familiares de sangue ou não. Pode ser uma característica por conta do convívio, certo? Vou usar 2 exemplos de pessoas que vocês conhecem, mais uma vez, e aí vai ficar mais fácil da gente entender sobre as características que uma pessoa pode trazer consigo, a sua identidade cultural, beleza? Vamos lá. Começando pela nossa colega, mais uma vez, Tarsila. Tarsila é filha de um músico. O pai de Tarsila canta, entendeu? Gosta da música. O avô de Tarsila também. Então, ela traz consigo essa identidade cultural que vem com ela. Ela também gosta de música. Então, é algo que foi passado pela família dela. A identidade cultural presente na família dela é o gostar de música. E isso tem a ver com ser os parentes, tem a ver com o laço sanguíneo, certo? É uma característica que a família dela tem em si e que ela traz consigo. Então, uma identidade cultural, uma característica de Tarsila é gostar de música por conta da sua família, certo? Outro exemplo, que vocês também conhecem, é Eduardo e Tia Ellen. Eduardo não tem laço sanguíneo, não tem o mesmo sangue que Tia Ellen, só o laço de coração, como vocês já sabem. Mas ele tem uma característica que é minha, uma característica, uma identidade cultural dele, que ele colocou para ele, que também é minha, que eu também tenho, que é o gostar de bichos. Ele gosta de bichos, como vocês sabem, gosta de cavalo, gosta de todos esses animais, principalmente animais que são envolvidos com o campo, certo? E Tia Ellen também ama bicho. Eu amo animais. Muitos animais domésticos, selvagens, eu amo. Então, é uma característica que Eduardo tem, que Tia Ellen também tem. Então, mesmo não sendo parente de sangue, ele tem essa característica minha, ele pertence a esse grupo que gosta dos animais. Então,
A gente pode pertencer a grupos familiares que gostam da mesma coisa, mas a gente também pode pertencer a grupos que não são do mesmo sangue que a gente, mas que a gente também gosta das mesmas coisas. Lembra que tia falou que existem pessoas que a gente nem conhece, que realizam atividades e conforme a gente realiza também? Pronto. Agora vamos falar um pouquinho dos 3 povos que a gente aprendeu nessa unidade e que foram muito importantes e ricos para a nossa aprendizagem. A gente aprendeu sobre os índios, ela veio pintadinha de índio, contou a história dos índios para vocês. Aprendemos sobre os portugueses e agora nós aprendemos sobre os africanos. Hoje a Ellen veio com uma bandana diferente, bem colorida, para relembrar um pouquinho da cultura dos africanos. Isso aqui, ó, a bandana, faz parte da cultura dos africanos. Foi algo que eles trouxeram para cá e a gente, ó, aderiu. Tá vendo como a cultura desses outros povos foram importantes para a nossa cultura também? Ficamos ricos em cultura, como Tia Ellen já falou. Então vamos lá. O que é que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui, os índios já existiam, certo? E aqui, os índios, eles tinham costumes de construir casas, suas casas que se chamavam ocas, que dependiam de tamanho e de forma de acordo com o lugar ou a tribo em que eles estavam. Eles tinham costumes de pintar o rosto, como Tia Ellen mostrou. Eles tinham costumes de construir coisas com os produtos da natureza, prática de artesanato. E eles tinham o costume de que para se alimentar eles precisavam caçar, pescar e ter uma agricultura, ter uma plantação específica para que acontecesse essa alimentação, certo? Quando os portugueses chegaram aqui, eles já tinham esses costumes. E aí chegaram os portugueses vindo em grandes navios que se chamavam, caravelas. E com o tempo, depois de muita exploração dos recursos que o Brasil tinha, eles começaram a querer expandir pelo território brasileiro. E aí, eles começaram a criar povoados. E aí criaram a primeira vila, que se chamava São Vicente, certo? Nessa primeira vila, eles começaram a produzir a primeira atividade econômica deles, que foi a plantação de cana-de-açúcar, que fazia com que eles produzissem o açúcar, certo? Então, foi uma plantação que gerou muito lucro para os portugueses. Eles começaram a plantar cana-de-açúcar. E nisso eles tinham construído a primeira vila, grave bem, hein? São Vicente. E aí eles começaram a se expandir pelo Brasil, sempre pelo litoral, perto de onde poderiam vir os navios, as caravelas, certo? E aí, com o tempo, eles viram que estava gerando muito dinheiro, essa plantação de cana-de-açúcar, e eles precisavam de um trabalho mais forte. E aí eles começaram a escravizar povos vindos lá da África. E aí é que entram os povos africanos na nossa história, certo? Eles começaram a trazer esses povos de forma obrigatória, certo? E isso começou a gerar mais lucro para os portugueses. Os africanos, eles não perderam a diversidade cultural deles, os costumes deles, eles não perderam, eles traziam consigo. Só que como aqui eles eram muito proibidos de expressar as coisas deles, eles foram obrigados a aprender o catolicismo, a fé católica, que era a fé dos portugueses, foram obrigados a aprender a língua portuguesa, mas eles não perderam a sua cultura. Eles continuaram, como exemplo, a capoeira, isso tudo que a gente conhece. Mas como é que eles conseguiram manter tudo isso? Eles passavam as histórias de geração em geração, contando, e aí foram fazendo com que a cultura deles continuasse viva, certo? Mas como eles vinham para cá? Eles vinham em navios chamados navios negreiros. Por que negreiros? Porque eles eram negros, certo? E eles eram trazidos em péssimas condições, um em cima do outro. Tinha ratos no navio, que aí eles iam adquirindo doenças. Péssimas condições de higiene, não tinha higiene no navio. Não tinham alimentação.
horrível as condições pelas quais eles vinham eram péssimas, horríveis. E aí muitos acabavam morrendo e eram jogados para fora dos navios. Jogados mesmo, eles nem ligavam e jogavam eles para fora dos navios, certo? Deixa eu ver aqui nos pontos que Tia colocou algo mais importante para que vocês relembrem, né? E, então é isso. Eles foram uma forma de lucro dos portugueses, eram trazidos dessa forma, mas esses 3 povos, como Tia já falou, eles enriqueceram a nossa cultura brasileira, certo? Estudem direitinho, por tudo que Tia falou aqui, certo? Por todas as videoaulas que vocês assistiram. E aí vai ter muita chuva de 10 no 3º ano. E Tia vai ficar muito feliz com vocês, tá bom? Um grande beijo no coração e até a próxima.